Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Novamente, pedi o feedback de vocês aqui nos comentários para saber se esse método está funcionando, se não está, se vocês gostaram ou não gostaram, para que eu continue ou não após a questão da quarentena, após eu ter que gravar esses vídeos em casa, tá bom? Então vamos lá, continuar falando sobre a questão do inquérito policial. Dessa vez, nós vamos praticamente encerrar a lógica do inquérito policial falando do seu arquivamento. Então, como que funciona a lógica do arquivamento do inquérito policial? Nesse ponto vai uma situação muito importante. Nós tivemos mudanças drásticas em relação ao arquivamento do inquérito policial dentro da legislação nova, Lei 13.964 de 2019, conhecido como pacote anticrime. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 24 de março de 2020, estão suspensas essas alterações. Mas nessa aula eu vou falar das duas dinâmicas, de como era antes da Lei 13.964 e como será após entrar em vigor e começar a valer e acabar e cessar essa liminar do Fux, após entrar em vigor efetivamente o pacote anticrime. Então são bem diferentes. Eu estou fazendo com essas duas dinâmicas por vários motivos. Primeiro porque está suspenso, então a gente não sabe qual que é o futuro, mas eu efetivamente acredito que essa suspensão ela não vai perdurar por muito tempo, é mais uma questão de logística. Mas não vão deixar tirar esse poder que o MP acabou de ganhar com essa nova legislação, tá bom? Então agora vamos começar falando do arquivamento antes da Lei 13.964 de 2019. Começando por aqui. Você sabe muito bem, nós temos lá um princípio da obrigatoriedade. E hoje existe um fiscal para o princípio da obrigatoriedade, que é o magistrado. Isso é particularmente um problema, porque é o magistrado que vai fiscalizar se aquela ação penal deveria começar ou não começar. Isso dá mais poder ao magistrado do que efetivamente esse magistrado tem que ter. Vamos falar disso depois, quando falar da nova lei, de forma um pouco mais específica. Mas existe o princípio da obrigatoriedade, ou seja, se existir indícios de autoria e materialidade de um crime, tecnicamente se tem que processar. Eu tenho algumas observações em relação a isso agora com o acordo de não persecução penal, mas deixemos isso para uma próxima aula. Então, em lógica, ainda muitos defendem que até hoje existe o princípio da obrigatoriedade. E o fiscal do princípio da obrigatoriedade é o magistrado. Então o juiz é o que está ali para decidir se aquele processo poderia ser, aquele inquérito poderia ser arquivado ou não. Então o arquivamento ele não pode ser feito pela autoridade policial. Ele não pode simplesmente o delegado falar, não, não tem nada disso aqui, eu vou arquivar esse procedimento. Inclusive, vamos fazer uma observação aqui. Existe aquela lógica da investigação preliminar. O inquérito policial começa com a portaria. Então o delegado baixa uma portaria, inicia o inquérito policial, isso é um ato formal que gera uma numeração de inquérito e que tem que ser levado em consideração. A partir desse momento, só quem pode arquivar aquele inquérito é o magistrado. Então o delegado vai pedir ao Ministério Público, que vai pedir ao magistrado, que vai autorizar aquele arquivamento. Para escapar dessa lógica, existe a investigação preliminar. Então, quando existe uma suspeita fraca de alguma coisa, o delegado, ao invés de iniciar uma portaria que vai começar o inquérito policial e que vai gerar toda essa dinâmica e toda essa problemática em relação a isso, ele vai lá e inicia uma investigação preliminar, manda um policial fazer uma diligência, manda outro policial fazer uma diligência, manda fazer uma busca, vir uma câmera ou algo do tipo, até que ele tenha um pouquinho mais de certeza em relação àquilo ali. Aí se ele tiver esse mínimo de certeza, ele inicia o inquérito policial. Porque se ele não chegar a ter esse mínimo de certeza, ele simplesmente arquiva aquela investigação preliminar. Que como não é um inquérito, não se sujeita a essas regras. A gente tem que pedir para o MP, que vai pedir ao magistrado. O MP, então, também não pode arquivar, então a autoridade policial não pode arquivar, ele tem que pedir para o MP que pede para o magistrado, o MP não pode arquivar, ele tem que pedir ao magistrado, ou seja, o juiz é o fiscal, nessa regra, o juiz é o fiscal do princípio da obrigatoriedade, então ele vai decidir se você pode arquivar ou não. E por quais motivos pode haver esse arquivamento? Primeiro, ausência de uma condição para o exercício da ação penal. Então, por exemplo, nós temos ações penais que elas só podem iniciar mediante representação ou mediante requisição do ministro da Justiça.
Então não pode ter uma ação penal por um crime condicionado à representação sem a representação. Portanto, não pode ter um inquérito policial sem que haja representação. Então o inquérito ele pode ser arquivado se faltar algumas dessas condições. São outras condições também, mas basicamente você tem as principais, a representação e a requisição do ministro da Justiça. Não havendo qualquer uma dessas duas, você pode ter o arquivamento do inquérito policial. Outra justificativa seria a falta de justa causa. Tá aqui para vocês. Falta de justa causa é quando você faz uma investigação e você verifica que não existem indícios suficientes de autoria. Às vezes você não consegue encontrar nem mesmo indícios ou provas de materialidade. Ah, mas como, Marlon? Como que vai ter? Não vai ter prova? Por que começou esse inquérito? Porque o inquérito ele pode começar de várias formas. Ele pode começar com uma notícia-crime, pode começar com uma informação que chega ao delegado. Então um delegado mais novo, de uma cidade do interior, acabou de assumir a sua delegacia. Aí chega uma notícia para ele, chega alguém e fala assim: ô doutor, mataram fulano de tal na gleba tal. Ele vai lá e baixa uma portaria de investigação, inicia um inquérito policial. Aí vai se verificar primeiro se efetivamente mataram alguém. Se tem um corpo, se tem algum vestígio, se tem algo para se fazer exame de corpo de delito, se tem como fazer um exame de corpo de delito indireto. Ele pode chegar à conclusão de que não mataram ninguém, foi uma notícia falsa. Isso gerou um inquérito policial que, para ser arquivado, vai ter que passar pela autoridade judiciária e pode ser com motivo de falta de justa causa. Também pode ter materialidade, mas não se ter indício suficiente de autoria. Nós sabemos muito bem que no Brasil o índice de solução de homicídios ele é baixíssimo. A imensa maioria dos homicídios que acontecem no Brasil, os inquéritos chegam ao final, ou às vezes nem chegam ao final, com a conclusão de que não se sabe quem foi. Então, nesse caso, falta-se justa causa e também faltando-se justa causa, deve-se arquivado o inquérito. A tipicidade. Ah, foi feito, chegou no final e falou assim, mas isso aqui não é crime. Não é crime porque, por exemplo, foi um furto famélico. Então se provou que o cara foi lá e pegou 3 maçãs e levou para os 3 filhos que estavam com fome em casa. Furto famélico é fato atípico, portanto, não é crime. Ah, foi um furto de uso. Furto de uso é fato atípico, portanto, não é crime. Ah, foi um descaminho, mas o descaminho foi abaixo de um valor específico, de 20 mil reais hoje em dia. Ah, é insignificante, portanto, não é crime. Se é insignificante, falta a tipicidade material. Então, se não tem tipicidade material, o delegado também pode pedir o arquivamento e o juiz conceder. Outra possibilidade, essas são bem mais raras, tá? Manifesta excludente de licitude, então legítima defesa, estado de necessidade, devido ao cumprimento do dever legal. Se você tem uma excludente de ilicitude, tá, eu não citei todas, mas tem uma excludente de ilicitude e ela for extremamente manifesta, pode-se ter o arquivamento. É raro, tá, pessoal? Porque normalmente se deixa para decidir excludente de ilicitude no processo. Então o processo que tem muitos promotores que ainda entendem que existe aquele princípio que surgiu na imaginação deles do indúbio pro società, que não existe escrito em lugar nenhum e não deveria existir escrito em lugar nenhum, porque é um absurdo. Então eles processam a pessoa para no processo se descobrir se foi excludente de ilicitude ou não. Essa é a regra que nós temos no Brasil hoje. Mas se houver manifesta excludente de ilicitude, então se, por exemplo, o cara estava lá com seu 1,50 m, mirradinho, no cantinho, veio um cara com 3 metros de altura, com 2 metros de braço, com 3 espingardas, 2 bazuca e mais uma faca, e o gurizinho lá conseguiu pegar aquela faca e matar o cara, está clara a legítima defesa. Nesse caso, pode ser feito o arquivamento de inquérito por excludente de ilicitude. Também pode ser arquivado por manifesta excludente de culpabilidade. Vou deixar a moto passar, que talvez o barulho da moto esteja passando para vocês. Manifesta excludente de culpabilidade. Cuidado aqui, essa excludente de culpabilidade não vale para inimputabilidade, porque a inimputabilidade só pode ser declarada por incidente, então tem que ser feita perícia e tudo mais, não pode ser simplesmente arquivado o inquérito por inimputabilidade, até porque a inimputabilidade não gera absolvição sumária, não gera absolvição, ela gera absolvição indireta, ou seja, a pessoa ela é absolvida, mas tem nela imposta uma medida de segurança. Então não tem que acabar com o processo, porque essa pessoa tem que ter uma medida de segurança. E a medida de segurança não pode ser aplicada no inquérito. Então não se pode arquivar o inquérito por inimputabilidade. Tá joia? A não ser que estejamos falando de uma inimputabilidade
por idade, aí é outra história. Aí você pode arquivar o inquérito, até porque se for uma pessoa menor de 12 anos, não vai ter punição alguma em relação àquilo ali. Então o inquérito foi, chegou no final, a conclusão é uma criança de 11 anos, não vai acontecer absolutamente nada, porque não tem punição para essa criança, tá bom? Perdão. Causa extintiva de punibilidade. Prescrição, por exemplo. Então tem uma prescrição, já faz tempo, chegou à conclusão de que aconteceu faz muito tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás eu acompanhei, como advogado, um inquérito por falsificação de documento público, uma identidade. Só que a falsificação aconteceu há 16 anos atrás. Só que a cliente, ela só foi ter o inquérito contra ela quando ela foi tirar a segunda via da sua identidade verdadeira. Então, quando foi tirar a segunda via da identidade verdadeira, plotou lá, pô, mas tem duas aqui. Então, prende em flagrante, faz aquele fuzuê, a identidade é falsa. Então, até se houve o inquérito e até se averiguar que a identidade falsa era uma identidade de um momento que já havia se prescrito o crime, demorou um tempinho. O inquérito aconteceu, mas depois o inquérito acaba sendo arquivado. E outra possibilidade, tá? E eu estou falando de antes da lei do pacote anticrime, não esqueçam. É o cumprimento do acordo de não persecução. Ah, Marlon, mas o cumprimento do acordo, então é depois da lei? Não é depois da lei, porque o acordo de não persecução penal já existia por normativas internas do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público já tinha colocado, antes de 2019, antes do pacote anticrime, nós já tínhamos o acordo de não persecução penal. Muito discutível, podia ter vários problemas, ao meu ver era inconstitucional inclusive, mas nós tínhamos, era uma realidade, estava acontecendo. Então, se havia o cumprimento do acordo de não persecução penal, também existia o arquivamento desse inquérito, tá bom? E se por acaso o delegado pediu para o promotor pediu para o juiz, e o juiz falou, não, eu não concordo com esse arquivamento, eu quero que denuncie. Aqui está o problema, né? O juiz que vai julgar fala assim, eu quero que denuncie, então esse cara automaticamente já entra condenado. Isso é uma ilógica completa, vai totalmente contra o nosso princípio acusatório, o nosso sistema acusatório, que fala que o magistrado tem que ficar no cantinho dele, julgando, o promotor acusa, o magistrado julga e a gente defende. Se o magistrado está falando, não, eu não quero que você arquive esse inquérito, eu quero que você processe esse cara porque eu acredito que foi esse cara que fez, ele está pré-julgando uma pessoa, como que esse cara vai julgar esse maluco depois no final? Mas no sistema antigo, que é o sistema que está vigente hoje, inclusive, se o magistrado discordar desse pedido de arquivamento, ele vai mandar para o chefe do promotor. Então o Ministério Público vai ter suas chefias internas, vai mandar para o Procurador-Geral, o Procurador de Justiça, ou seja lá quem for o responsável, o chefe daquele promotor. Vai mandar para ele, isso está na norma interna do Ministério Público, tá? Vai mandar para aquele promotor, o chefe daquele promotor, que vai tomar a decisão. Não, efetivamente é caso de arquivamento. Aí ponto, o magistrado não pode fazer mais nada. Ele não pode tentar buscar o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe. Vai mandar para o órgão específico, previsto na lei orgânica do Ministério Público. Se por acaso o procurador-geral falar não, é caso de arquivamento, o magistrado não pode fazer nada, somente sentar e chorar e colocar o seu sistema inquisitivo no bolso, tá bom? Se por acaso o procurador falar tem que processar, tem que denunciar, ele não vai mandar para o mesmo promotor, porque existe uma liberdade de trabalho e de atuação dentro das promotorias. O promotor só denuncia se ele quiser. Então ele vai mandar para outro promotor denunciar. Na prática, lá nas procuradorias tem-se um órgão apenso que serve para isso. Então o magistrado manda para esse órgão fala, ó, Zezinho, que está aqui na sala do lado, denuncia esse cara. Na prática é isso que acontece. Então, se o juiz não concordar, ele manda procurador e o procurador decide se vai ser caso de arquivamento mesmo ou se ele vai mandar outro promotor fazer aquela denúncia. E depois que foi arquivado, pode ser desarquivado? Pode, tá bom? Dependendo da situação. Se for aí prescrição, não pode ser desarquivado. Agora, se houver uma nova prova de alguma outra situação, então não tinha justa causa, mas surgiu um vídeo, pode desarquivar? Pode. Não pode desarquivar à toa, não pode desarquivar porque eu acho. Tem que surgir uma nova prova que efetivamente gere indícios, que gere alguma força probatória para que você possa desarquivar o inquérito. Não pode ser simplesmente desarquivado. E inquéritos policiais que já foram trancados dificilmente são desarquivados, tá bom? Então essa é a dinâmica que nós tínhamos antes do pacote anticrime. Agora nós vamos à dinâmica após o pacote anticrime, tá? Então o pacote anticrime ele vem dizendo o seguinte:
Nós temos um sistema acusatório, a Constituição já manda, agora eu estou prevendo de maneira expressa no Código Penal que o sistema processual penal é um sistema acusatório. Cada um tem o seu cantinho. Promotor acusa, juiz julga e advogado defende. Juiz não acusa, promotor só acusa. Advogado defende, juiz não defende, juiz julga. Ele tem que ser autoridade imparcial. Então, ponto. E para que você possa consubstanciar esse juiz como autoridade imparcial, ele devolve ao Ministério Público, como titular da ação penal que é e já era antigamente, o poder para decidir em relação aos inquéritos. Então, o delegado ele vai pedir ao promotor e o promotor vai falar: não, beleza, eu quero arquivar. O promotor vai dizer, o promotor titular da ação penal, ele que vai processar, ele que é o órgão acusatório, passa a ter a decisão. Então eu sempre digo, o pacote anticrime ele tirou um pouquinho de cada um e deu um pouquinho mais para cada um, deu um pouquinho de poder para o juiz, tirou um pouquinho de poder do juiz, deu um pouquinho de poder para o advogado, tirou um pouquinho de poder para o advogado e deu um pouquinho de poder para o Ministério Público e tirou um pouquinho de poder do Ministério Público. Esse aqui, além do acordo de não persecução penal, é um dos poderes que foi dado ao Ministério Público e já deveria ter sido dado ao Ministério Público. Num sistema acusatório, quem acusa é o Ministério Público. Então, quem decide se vai processar alguém ou não é o Ministério Público. Então, no sistema, após a Lei 13.394, o Ministério Público passa a decidir se ele vai arquivar ou não vai arquivar. Então, quem vai arquivar? O Ministério Público. Vai o delegado pedir para o Ministério Público para que seja arquivado e o promotor simplesmente vai arquivar. E a partir do momento que ele arquiva, ele mesmo vai mandar para um órgão interno do Ministério Público e esse órgão interno do Ministério Público vai fazer a revisão daquela lógica. Então, o Ministério Público passa a ser o órgão garantidor do princípio da obrigatoriedade. Para não acontecer de um promotor estar diante de indício suficiente de autoria e de materialidade de um crime e falar: não, tem que arquivar esse inquérito. Por quê? Porque é meu amiguinho, porque é meu brother, porque eu acho que não vai dar nada, porque é do meu viés político. Então, não pode acontecer isso, porque o promotor vai decidir pelo arquivamento e vai mandar para um órgão do próprio Ministério Público que vai ser a instância de revisão. Esse, inclusive, é o motivo de estar suspensa nos dias atuais, hoje, como eu já disse, está suspensa pelo ministro Fux, porque não existe esse órgão de revisão e talvez não desse tempo para se criar esse órgão de revisão no intervalo de 30 dias, que era vacatio legis dessa lei. Então eu já falei, eu acredito que essa lei vai entrar em vigor, vai acabar essa suspensão e quando entrar em vigor vai ser assim que vai funcionar, tá? Então o Ministério Público arquiva, manda para o órgão de revisão. E ele não manda só para o órgão de revisão. Ele tem que informar a vítima, informar o investigado e informar a autoridade policial. Então quando ele fizer o arquivamento, ele vai informar a vítima, vai ter que oficiar a vítima, vai ter que ter um recibo da vítima dizendo que sabe que foi arquivado. O investigado e a autoridade policial. Se houver um investigado, tá bom? Se não houver um investigado, não há necessidade, porque o inquérito ele pode ser sem autoria, a autoria a verificar. Ele pode ser justamente para tentar encontrar uma autoria. Então, ao informar a vítima, tem que se ter uma possibilidade de se discutir. Porque pensa comigo, antes o juiz podia discordar e falar: não, peraí, não é, tem que denunciar, vai para o chefe do Ministério Público, o Ministério Público decide. Mas e como é que fica a situação da vítima nessa situação? Porque a vítima às vezes fala: pô, mas não é um absurdo, vocês não vão mais investigar, vocês não fizeram nada, vocês não pediram as câmeras. Como que você está falando que você não achou ninguém? Está com preguiça. A vítima, ela pode se indignar e ela tem direito de irresignação. E com esse direito, para ela poder consubstanciar esse direito, foi criada a possibilidade de um recurso. Então, essa instância superior do Ministério Público ela vai ter que ser criada de uma maneira bem logisticamente complicada, porque ela vai ter que ter uma instância automática que o promotor vai enviar, ela vai ter que ter uma instância recursal que a vítima vai poder ter acesso. E a vítima, depois de ser informada, ela vai ter 30 dias para ela recorrer daquilo. Só que ela não vai recorrer para o magistrado, ela vai recorrer para o próprio Ministério Público. Então o Ministério Público aqui, voltando para o viés um pouquinho mais prático, ele vai ter que fornecer meios para que essa vítima possa recorrer dentro do Ministério Público. Porque a Defensoria Pública, em tese, não tem esse tipo de atuação administrativa. Então vai ter que se fornecer meios para que aquela pessoa possa fazer aquele recurso interno do Ministério Público. E ela vai ter 30 dias para isso. E se a vítima for a União, os estados ou os municípios,
Quem pode fazer essa representação é o representante da União, Estados e Municípios. Então vão ser as procuradorias, a AGU, os representantes dessas entidades, União, Estados ou municípios. Essas representantes podem fazer esse mesmo recurso. Então vai se pedir, o delegado vai pedir para arquivar, vai mandar para o Ministério Público vai decidir arquivar, vai ser informada o representante da União e o representante da União vai dizer: não, eu não concordo, eu quero que seja investigado fulano, ciclano, e quero que continue esse inquérito. Ele vai fazer esse recurso. A lei não fala de prazo, mas parte do pressuposto que seria o mesmo prazo fornecido à vítima ou o representante dessa vítima, tá bom? Então seriam os 30 dias. Mas a lei não fala de prazo. Pode-se discutir a questão do prazo sem dobro, porque estamos falando de União, Estados e Municípios, mas a lei, por enquanto, não fala a respeito desse prazo. Beleza? Então essas são as duas dinâmicas de arquivamento que nós temos, antes do pacote anticrime e depois do pacote anticrime. Até a próxima!